Você já parou para pensar em qual outro lugar do mundo duas torcidas passariam 3 noites seguidas gritando por um boizinho de pano? Hoje o Barco do Abordo vai virar arena para uma festa inspirada no Festival Folclórico de Parintins. E eu tô aqui para te contar a história por trás desse festival, como que surgiram os bois bumbais Garantido e Caprichoso e como que uma brincadeira de rua se tornou no maior espetáculo da terra. Vem ver, Caprichoso e Garantido, vem ver, você vai se apaixonar. O que pouca gente sabe é que muito antes do festival se consolidar, Parintins já era muito popular pelas suas manifestações folclóricas, principalmente as brincadeiras de rua, como por exemplo as quadrilhas, os cordões de peixe, cordões de pássaros e também as pastorias. As primeiras manifestações de boi bumbá só começam a surgir a partir do início do século XX, a partir do ano de 1910, com o surgimento do boi diamantino. Depois disso, em 1913, surgem Garantido e Caprichoso. Surgiu também o boi Fita Verde, do Sr. Isídio Passarinho, e também o boi Campineiro, uma história mais recente. Nessa época, os bois brincavam nas ruas, nos terreiros e nos quintais, assim como as quadrilhas, cordões e também as pastorias. E ainda estava muito distante do formato atual do Festival de Parintins. Mas nesse ano de 65, ainda não havia uma disputa oficial entre as agremiações que participaram. E aqui eu não estou falando só de Garantido e Caprichoso, não. Cerca de 22 agremiações de quadrilhas, cordões e pastorinhas participavam desse festejo que aconteceu em 65. A partir do ano de 1966, houve pela primeira vez a disputa entre essas agremiações, mas a partir dali tudo iria mudar com o protagonismo vindo de Garantido e Caprichoso. E esse protagonismo aconteceu por conta de um item fundamental até hoje. O item 19, a galera. A paixão alucinada dos torcedores fez com que as duas agremiações se tornassem protagonistas desse festejo, fazendo com que, ao longo do processo, as outras manifestações ficassem mais invisibilizadas. Apesar de que essas agremiações ainda se apresentam no Festival Folclórico de Parintins, mas não mais junto com os nossos bois que viraram peça-chave desse festival. E a história do boi Garantido começa no ano de 1913. Lindolfo Monteverde é acometido por uma grave doença. É então que ele faz uma promessa a São João Batista. Se ele ficasse curado, ele criaria um boizinho de pano para brincar em seu terreiro. Mas curiosamente, esse boizinho só foi para as ruas no ano de 1920, quando ele recebe um convite do seu Isídio Passarinho para que ele fosse brincar no lugar do boi Fita Verde. Já o boi Caprichoso tem sua origem datada do ano de 1913 e ele é criado por Roque Cid, que é um nordestino vindo de Crato, no Ceará. Ele se consolida em Parintins e os seus filhos dão continuidade à criação do boi. E essa é a história oficial contada pela agremiação folclórica do boi bumbá caprichoso. Mas como toda boa história contada de geração em geração, a origem do boi caprichoso também tem diferentes versões. Algumas versões falam que a origem é advinda da família Gonzaga, que dá origem ao boi caprichoso a partir do ano de 1925. No fim, o que todo mundo concorda é que o boi caprichoso nasceu dessa vontade nordestina de brincar nas ruas de Parintins e exaltar nossa cultura. O festival já passou por muitos palcos, desde a Quadrada Jaque, praças, ginásios, estádios, até o antigo Tabladão do Povo. Até que em 1988 os bois ganham um palco próprio, o Bumbódromo, o Centro Cultural de Parintins, com capacidade inicial para cerca de 12 mil pessoas e um formato em cabeça de boi estilizado. Hoje o festival é dividido em blocos cênicos, com itens como celebração folclórica, figura típica regional, momento tribal, lenda amazônica e ritual indígena. É a Amazônia contada em forma de música, dança, escultura e luz, atraindo gente de todos os cantos do Brasil e de vários países. Movimenta a economia local e coloca a Amazônia num dos palcos mais vistos do planeta. E durante muitos anos, o Festival de Parintins era um tesouro quase que exclusivo dos moradores de Parintins e dos municípios adjacentes. Mas isso começa a mudar com a chegada das primeiras transmissões do Festival de Parintins. Para falar de transmissão, a gente tem que falar dela. A emissora oficial do Festival Folclórico de Parintins, a TV A Crítica, que é um grande parceiro do festival há muitos anos. A primeira transmissão é datada do ano de 1988, o ano de inauguração do Bumbódromo, apenas para o município de Parintins. Essa transmissão dura até o ano de 1989. A TV retorna com transmissões a partir do ano de 2000 e fica até o ano de 2007. A partir do ano de 2013 acontece a primeira transmissão ao vivo em alta definição. E no ano de 2025 aconteceu a primeira transmissão ao vivo em 4K. Atualmente, as transmissões acontecem não apenas pela TV, mas também através do seu canal no YouTube e através da plataforma A Crítica Play. A emissora tem um compromisso não só com as duas agremiações, mas também com o desenvolvimento do território, investindo cada vez mais em tecnologias de ponta para fazer a transmissão da melhor forma possível. E no meio disso tudo tem uma cunhentã que carrega Parintins no corpo desde pequena. E o nome dela? Isabelle Nogueira. Criada na cultura do boi bumbá, ela cresceu vendo a cidade parar durante todo o mês de junho.
indo para ensaios, ouvindo toadas e aprendendo muitas coreografias. Além disso, aprendeu também que vermelho e azul são muito mais do que cores. São identidades. No festival, a Isabelle ganha a projeção como Cunhamporanga, a personagem que representa a mulher mais bonita da aldeia, beleza indígena e força feminina na arena. A figura da Cunhamporanga nasce justamente desse movimento de tornar o festival mais amazônico, mais indígena, substituindo a antiga Miss por uma personagem com nome e estética da floresta. A Isabelle vira um dos rostos mais marcantes dessa geração de cunhães, com um corpo que conta histórias de ancestralidade, resistência e orgulho amazônico. Anos depois, essa mesma Isabelle que incendeia o Bubódromo volta para o palco do Abordo como apresentadora. E é nesse clima amazônico de chuvas inesperadas que eu encerro o nosso penúltimo episódio do Amazônia a Bordo. Semana que vem eu te encontro para uma última história que vai te emocionar, eu tenho certeza. Então aproveita e já segue o canal do Acrítica e Acrítica Mais para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente quer te contar. Bora!